Vamos orar? Senhor, muito obrigado, ó Deus, pelo teu servo. Te agradecemos, ó Pai, pela unção que tu lhe deste para ministrar com ousadia a tua palavra. Usa esse tempo, Senhor. Honra, Deus, o teu servo com a tua inspiração e que os nossos corações estejam abertos para ouvir a tua palavra. Fica conosco, ó Deus, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Não vou lhe apresentar, fique à vontade que a palavra é sua. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Como já foi dito, eu sou Adoniran. Realmente é esse o nome. Não tem outro, né? O pessoal costuma me chamar de pastor, porque eu sei que Adoniran não é um nome muito fácil de falar. E não é um nome tão comum assim. Tem um site agora do IBGE que você procura nomes. Eu descobri que tem 6.000 Adonirans no Brasil. Tem bastante. Eu achei que era só eu. Outras mães tiveram essa brilhante ideia de dar o nome dos seus filhos Adoniran. Eu sempre odiei meu nome. É verdade. Vou ter que começar confessando o pecado aqui para vocês. Eu sempre odiei o meu nome. Adoniran. Eu ficava me perguntando, onde que a minha mãe arrumou esse nome, meu Deus do céu? E um dia ela me explicou o que aconteceu. Ela foi morar com a irmã dela, num lugar que era uma ilha, na realidade, no Pará. E lá ela conheceu um pastor muito querido, que se chamava Adoniran. E a minha mãe não era cristã, não tinha essa relação com a Bíblia, com Deus, nem nada. Mas eu fiquei depois muito feliz com o meu nome, ser na realidade uma marca na vida da minha mãe, de alguém, um homem de Deus, que orou por ela, que cuidou dela, que falou da palavra de Deus para ela. E hoje eu posso cuidar de outras pessoas, falar do amor de Deus para outras pessoas e, sem dúvida alguma, orar por outras pessoas. E no mês passado, nós estávamos aqui na quarta-feira, eu dirijo um culto aqui toda quarta-feira, trabalhando sobre esse tema, famílias que vencem, ou famílias que desejam vencer. Esse é o desejo da minha casa, o desejo da minha família, o desejo meu e da minha esposa, dos meus filhos, sem dúvida alguma. E eu sei que se você veio aqui nessa noite, é porque você também quer ter uma família vitoriosa. Eu sei que se você veio aqui essa noite é porque você quer ter um casamento vitorioso. Você quer ter um casamento que reflita esse desejo intenso da vitória dentro do seu lar. Mas hoje nós vamos descobrir com Moisés como é o impedimento da vitória de uma família. Por isso eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia lá em Êxodo capítulo 18. Êxodo capítulo 18, nós leremos do versículo 1 ao versículo 12. Êxodo 18, versículo 1 a 12. A palavra de Deus afirma o seguinte: Jetro, sacerdote de Midian e sogro de Moisés, soube de tudo que Deus tinha feito por Moisés e pelo povo de Israel, como o Senhor havia tirado Israel do Egito. Moisés tinha mandado Zípora, sua mulher, para a casa de seu sogro Jetro, que a recebeu com os seus 2 filhos. Um deles chamava-se Gerson, pois Moisés dissera: tornei-me imigrante em terra estrangeira. E o outro chamava-se Eliezer, pois dissera: o Deus de meu pai foi o meu ajudador, livrou-me da espada de Faraó. Jetro, sogro de Moisés, veio com os filhos e a mulher de Moisés encontrá-lo no deserto, onde estava acampado perto do monte de Deus. E Jetro mandou dizer: eu, seu sogro Jetro, estou indo encontrá-lo, e comigo vão sua mulher e seus 2 filhos. Então Moisés saiu ao encontro do sogro, curvou-se e beijou-o. Trocaram saudações e depois entraram na tenda. Então Moisés contou ao sogro tudo quanto o Senhor tinha feito ao faraó e aos egípcios por amor a Israel, e também todas as dificuldades que tinham enfrentado pelo caminho,
e como o Senhor os livrara. Jetro alegrou-se ao ouvir todas as coisas boas que o Senhor tinha feito a Israel, libertando-o das mãos dos egípcios. Disse ele: bendito seja o Senhor, que libertou vocês das mãos dos egípcios e de Faraó, que livrou o povo das mãos dos egípcios. Agora sei que o Senhor é maior do que todos os outros deuses, pois ele os superou exatamente naquilo que se vangloriavam. Então Jetro, sogro de Moisés, ofereceu um holocausto e sacrifícios a Deus. E Arão veio com todas as autoridades de Israel para comerem com o sogro de Moisés na presença de Deus. Vamos orar? Senhor Jesus, nos ajuda a compreender a Tua palavra. Nos ajuda, Deus, a descobrir os segredos de uma família vitoriosa. Que o Senhor nos ajude sim, Pai, e aplique a Tua mensagem ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém e amém. Essa história que nós acabamos de ler é uma das poucas menções, se não a única menção da família de Moisés na Bíblia. É interessante porque Moisés escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia, mas ele só faz uma menção acerca da sua família, da sua esposa, dos seus filhos, agora do seu sogro. E mais interessante ainda é que quando nós olhamos para isso, parece que Moisés estava se despedindo da sua esposa e dos seus filhos. Uma coisa que nos chama a atenção, porque na realidade nessa prática de Moisés, existem algumas lições que nós podemos aplicar na nossa própria história, na nossa vida, no nosso casamento, nos nossos relacionamentos. A primeira lição é que quando nós olhamos para a vida de Moisés, nós percebemos ele um grande líder, com uma grande influência, com um grande poder de influência. Cerca de 2 milhões de pessoas estão seguindo esse homem. Cerca de 2 milhões de pessoas estão ouvindo esse homem. Cerca de 2 milhões de pessoas estão ao redor de Moisés para ouvir os conselhos de Moisés, mas Moisés tinha tempo para todo mundo e, pelo que parece, não tinha tempo para a sua família. As prioridades de Moisés, a concentração de Moisés, a energia gasta, o tempo estava voltado para todas essas pessoas. Quando você começa a ler o começo de Êxodo, você vai perceber que essas pessoas estão muito felizes de sair do Egito. Mas logo depois começam a murmurar, começam a reclamar, começam a maldizer, começam a olhar para tudo e achar tudo ruim, não tem nada bom ao redor deles. Tudo está horrível. Imagina você, na posição que você está hoje, liderando quase 2 milhões de pessoas. E de repente chega a sua esposa do teu lado e diz: olha, está acontecendo isso com os nossos filhos. Olha, a situação não está fácil para a gente também. Olha, as coisas estão muito difíceis. O que você colocaria como prioridade? A tua responsabilidade? A liderança, o papel? O teu status como líder? As situações que você se encontra? O que as pessoas ouvem? Como as pessoas te ouvem? Ou a sua família? O que seria prioridade para nós hoje? O que nós aprendemos no dia a dia da vida? Se nós nos lançarmos para o nosso contexto, nós descobriremos que às vezes nós, assim como Moisés, tentamos nos desfazer talvez, mandar para bem longe, para perto da mãe, do pai, ou para um outro lugar, para uma viagem, negociar as prioridades, colocar em segundo lugar a nossa família. Porque o que nos cerca acaba tomando mais a nossa atenção. As nossas funções, as nossas obrigações, os papéis sociais que nós desenvolvemos, tomam o lugar daquilo que realmente é importante.
Ou a sua família não é importante para você? Se você quer ter uma família vitoriosa, você precisa priorizar aqueles que são caros para você. Se é a tua esposa, dedique-se a ela. Se é o teu marido, dedique-se a ele. Se são os seus filhos, dedique-se a eles. Qual foi a última vez que você sentou com seu filho para brincar? Qual foi a última vez que você saiu com seu filho para jogar conversa fora? Qual foi a última vez que você saiu com a sua esposa para fazer nada? Simplesmente para conversar, bater um papo, investir um tempo, estar junto, viver uma experiência de comunhão. Certamente Moisés estava deixando essas coisas de lado. Até porque, talvez no deserto não tinha muita opção. Mas você não está no deserto. Você está em Curitiba. Que cidade extraordinária. Eu parei de contar a quantidade de parques que tem em Curitiba. Porque tem muita praça e muito parque. Muito lugar bonito. Muita gente bonita. E aliás, essa foi uma coisa que me chamou bastante atenção quando eu vim para cá, que os meus amigos falaram assim para mim. Você vai para Curitiba? Eu falei, vou para Curitiba. Nossa, Curitiba é muito legal. Curitiba as pessoas são muito bonitas. Lá tem homem bonito, mulher bonita, cachorro bonito. O que você vai fazer lá em Curitiba? Aí eu, bem, essa é uma outra história, né? Mas a pergunta que nós precisamos fazer é, eu tenho priorizado o que realmente importa? Você tem priorizado o que realmente importa? Você tem priorizado a sua esposa, o seu esposo? Você tem priorizado os seus filhos? Ou o tempo que você tem em casa, que você acha que é um tempo ocioso, você inventa alguma coisa que não tem nada a ver com a tua família, mas você acha que tem. Desenvolvendo algum trabalho, que seja um trabalho incrível. Fazendo algum projeto, mesmo que seja um projeto incrível. Liderando pessoas, estudando sobre como liderar melhor pessoas, mesmo que seja uma liderança incrível que você desenvolva. Tudo isso não é tão importante quanto a sua família. Um outro erro que nós identificamos é a falta de proximidade. Quando Moisés pede para sua esposa Zípora e para os seus 2 filhos irem para a casa do seu sogro Jetro, ele está perdendo a proximidade. Ele está perdendo a oportunidade de viver momentos incríveis com a sua esposa e com os seus filhos. Quando eu vim para cá, para Curitiba, eu ligava para minha mãe todo dia. Todo dia. O tempo foi passando. A distância geográfica começou a se instalar como uma distância afetiva. E hoje eu ligo uma vez por semana para minha mãe. E às vezes eu nem tenho assunto para conversar com ela. Sabe por que isso acontece conosco, seres humanos? Porque se você não vê alguém, você não lembra de alguém. Isso às vezes acontece no nosso lar, de forma muito sorrateira, mas isso vai se instaurando, entrando na nossa casa e destruindo aquilo que nós mais amamos. Quando eu comecei a me namorar pela minha esposa, ela era intérprete, eu também sou intérprete de Libras, e aí um dia ela me ligou e falou assim, Dona Irã, eu estou começando um projeto numa cidade aqui, você poderia ajudar? Aí eu, puxa, mas como é o seu nome? Quem é você? Não te conheço.
Ah, eu sou a Carla da PIB. Aí eu, metida. Carla da PIB, gente, metida. Então, Carla da PIB, o que eu posso fazer? Então, nós estamos com um curso de língua de sinais, você poderia ajudar e tudo mais. E aí eu fui para essa cidade, voltei, depois de algum tempo eu fiquei no seminário para fazer umas matérias que eu gostava, na época de férias. E chegou no final do ano, dia de Natal, praticamente tinha passado o Natal no seminário, estudando de manhã, de tarde, de noite. E aí bateu uma saudade, um vazio, uma solidão terrível no coração. E eu falei, puxa, vou mandar mensagem para os meus amigos, para os meus contatos. Mandei para todo mundo. A única pessoa que respondeu, sabe quem foi? A Carla da PIB. E aí a Carla da PIB começou a conversar comigo. Conversa vai, conversa vem, conversa vai, conversa vem, e eu esperando alguma coisa, e ali estou querendo dormir, já é 3 horas da madrugada, e eu e a Carla da PIB batendo papo, por SMS. E aí eu descobri que no final do ano ia ser aniversário dela, e aí eu fiquei desesperado, e agora? Nunca encontrei a Carla da PIB, não sei o que ela gosta, não vou perguntar, porque vai parecer que eu estou me insinuando, e eu estou mesmo, mas eu não quero que ela perceba. Como é que vai ser essa história? E aí, a Carla da PIB aceitou um convite meu para nós nos encontrarmos. Não era o lugar mais romântico de Belém. Era o Tanque do Peixe-Boi. Pensa num lugar romântico, né? O Tanque do Peixe-Boi. No centro de Belém tem um parque muito grande, assim, com vários animais e tudo mais. E a gente combinou de se encontrar no Tanque do Peixe-Boi. E aí eu ficava muito ansioso, porque eu queria encontrar com a Carla, e eu ficava mandando mensagem para ela toda hora. Eu queria conhecê-la melhor, eu queria descobrir o que ela gostava, eu queria levar algum presente. Eu estava muito ansioso para aproximá-la de mim. 2 horas nós combinamos. E aí eu cheguei lá, 1h30. Nossa, hoje eu vou conhecer a Carla da PIB, tá louco? Tem que chegar antes, né? Cheguei, eu tinha um topete assim, que era uma coisa maravilhosa. Tipo do Chimbinha, sabe? Calypso. Eu sou do Pará, gente, isso lá é normal. E aí, 2 horas, nada da Carla da PIB. 2h15, nada. 2h20, nada. Eu deveria ter aprendido nessa época, não aprendi, né? Sempre ia atrasar. 2h30, eu estou parado no Tanque do Peixe-Boi. De repente vem aquela mulher, andando na minha direção. Imagina a cena de filme. Bate aquele vento no cabelo e vem balançando, assim, coisa mais linda. Passou direto, não era a Carla, era outra pessoa. 2h35 a Carla chega. Nós começamos a conversar. Nós começamos a conhecer um ao outro. E agora eu não ligava mais para ela, não mandava mais mensagem para ela, agora eu ligava para ela. Todos os dias e quase toda hora. Eu queria me aproximar mais, eu queria conhecer mais. O que Moisés estava fazendo era o contrário. Ele estava se afastando. Ele mandou a sua família para longe. Ele não estava construindo proximidade. Ele estava destruindo a proximidade. E por vezes nós, na nossa casa, também fazemos isso. Cada um sai para o seu trabalho. E aí você fica lá o dia inteiro, se relacionando com outras pessoas, construindo proximidade com outras pessoas, abrindo seu coração para outras pessoas. E aí quando você chega em casa, você, puxa, mas eu não tenho mais nada para falar. Eu já falei tudo o que eu precisava para outras pessoas. Você começa a destruir a proximidade. Mas o que nós precisamos aprender é construir proximidade todos os dias. Todos os dias. Para você se tornar um ser humano melhor, você precisa do olhar do outro.
Para você se tornar uma mulher melhor, você precisa do olhar do teu marido. Para você se tornar um marido melhor, você precisa do olhar da tua esposa. Você precisa estar próximo. E a proximidade se constrói com uma boa comunicação. A proximidade se constrói com um tempo de qualidade, um investimento nos dois. A proximidade se constrói quando vocês dois estão interessados em construir proximidade. O que você tem feito para isso? Tudo bem, hoje vocês já deram um passo legal. Vieram para um encontro de casais, um culto de casais. Isso é bacana. Mas aí vocês vão embora para casa, liga o rádio, fica ouvindo uma música, mexendo no celular, chega em casa, esquenta aquele feijão no micro-ondas, frita um ovinho, come, vai cada um para o seu lado, um assiste o resto da novela, o outro fica lendo uma revista. Não está construindo proximidade. Na realidade, nós construímos proximidade. Quando nós dois saímos daqui, começamos a falar sobre a nossa falta de proximidade. Começamos a conversar sobre a nossa falta de prioridade. Começamos a estabelecer metas para nós mesmos. O que nós podemos fazer para estabelecer nossas metas? O que é prioridade para a gente? O que tem sido prioridade para nós? E aí um vai falar de si, não vai falar do outro. Porque se você falar do outro, você vai começar a acusar. E nós temos a tendência de fazer isso. Mas se você fala de si mesmo, olha, eu quero fazer isso como prioridade. Eu quero fazer isso como estabelecimento de meta, de proximidade. Eu quero fazer isso. Você ora por mim? E aí a proximidade não vai ser construída só entre vocês, mas com Deus também. Que coisa mais incrível e que proporciona vitória à família. E a última coisa que nós olhamos quando olhamos para essa história de Moisés, além dele ter perdido a possibilidade de priorizar a família, ao invés de ter construído proximidade, Moisés também negligenciou o seu papel. Ele terceirizou o seu papel. Ele mandou para a casa do seu sogro, a sua esposa e os seus filhos. Ó, cuida deles aí que o negócio está pegando aqui, eu não sei o que fazer. Esse pessoal não me deixa dormir, esse pessoal só reclama de tudo e eu não tenho paciência mais com a minha esposa, não quero mais olhar na cara dos meus filhos, já dei até um nome esquisito para eles. Gerson, porque ele nasceu em terra estrangeira. E sabe o que é interessante? No nosso dia a dia da vida e da família, nós também fazemos isso. Nós negligenciamos o nosso papel. Os pais deixam de viver experiências legais com seus filhos. Mães deixam de viver experiências legais. Esposo, esposa, deixam de desfrutar de uma família vitoriosa porque negligencia o seu papel. Tá, mas o que você está falando? Sabe quando você vai fazer um aconselhamento pastoral pré-nupcial, que o pastor pede para você escrever, pelo menos eu peço, não sei os outros, para você escrever 10 qualidades, você marido, escrever 10 qualidades da esposa ideal. E você, esposa, vai escrever 10 qualidades de um marido ideal. E aí depois nós conversamos sobre isso. E vocês juntos vão escrever, agora juntos, 10 sinais de um casamento ideal. Essas são os seus papéis, o que vocês estão se propondo, a forma que vocês querem viver para o resto da vida.
E aqui e acolá, quando as coisas mudarem, quando os filhos vierem, quando as situações forem adversas, quando a dor inundar o coração, talvez por um luto, por uma enfermidade, por algo inesperado, vocês voltam para aquela lista e olham de novo e pensam: nossa, estou falhando aqui, estou falhando nesse ponto. E começa a criar um resgate e resgatar o papel que vocês mesmos se proporam a viver durante a vida inteira. E essa é uma boa dica. Se o pastor que fez o casamento de vocês não ensinou isso para vocês, vocês podem fazer isso hoje. Quando vocês saírem daqui. Estabelecendo então proximidade. Olhando por uma janela que talvez vocês nunca olharam. Abrindo essa janela da vida. Colocando a cabeça para fora e percebendo: nossa, eu não sabia que você esperava isso de mim como esposa. E não sabia que você esperava isso de mim como marido. Tenta fazer esse exercício. Uma lista de 10 coisas que você sonha ver nessa pessoa que está do seu lado. Conversa sobre isso. Conversa sobre a possibilidade dessa pessoa viver essa realidade. Porque talvez você sonhe em algumas coisas que são completamente irreais. Por exemplo, não dá para eu ser mais alto. Não dá para alguns terem cabelo de volta aqui, já deu para perceber que alguns estão com falta. Mas dá para correr no parque e dar uma diminuidinha na barriga. Não dá? Dá para fazer alguns compromissos de saúde e começar a cuidar junto um do outro. Dá para estabelecer metas financeiras e começar a correr atrás dessas metas e logo, logo conquistar a sua casa própria. Dá para estabelecer metas espirituais e juntos começarem a correr nessa direção e alcançarem essa espiritualidade que Deus deseja para a família. É óbvio que dá. Mas se você não sentar, não estabelecer as suas prioridades, não construir proximidade, você não poderá desfrutar dos papéis que vocês mesmos estão se propondo a fazer. E aí na sua história, talvez você vai fazer um montão de coisa bonita. Um montão de coisa marcante. Como Moisés escrever 5 livros da Bíblia, ser reconhecido como o maior líder. Mas falhar num ponto crucial, que é a sua casa, que é a sua família. Então eu queria orar agora por casais que, ao olhar para Moisés, se viram em alguma cena do dia a dia. Quando se dedica para um monte de gente, se doa para a empresa, para o trabalho, para os amigos, mas para a família tem se doado pouco, tem vivido pouco. Eu quero orar também por você, que talvez veio nessa noite aqui e descobriu que você tem estabelecido proximidade com um monte de gente. No trabalho você tem amigos, amigas que você conversa, que você fala dos seus problemas, que você fala das suas dificuldades, que você se expõe, que você abre o seu coração, que cria realmente uma proximidade gigantesca, profunda. Mas você deixou de fazer isso, deixou de abrir o coração, deixou de confiar, deixou de orar junto, deixou de falar com quem realmente se interessa por você. Porque talvez uma vez ou outra você foi falar e ele não deu tanta atenção assim. Talvez uma vez ou outra você foi falar e ela ficou nervosa porque você falou a verdade. Mas não desista de criar proximidade com as pessoas que realmente são importantes na sua vida. Assim vocês viverão o papel que vocês mesmos estão se propondo
mas também o papel que Deus propõe para uma família vitoriosa. E se você quer viver então nessa dinâmica, se você quer ter essa família que desfruta da vitória, eu vou pedir para você ficar de pé e eu quero orar por você, para que a sua família tenha prioridades, proximidade e desenvolva os papéis que se propõem. E assim um dia todos nós olharemos ao nosso redor e perceberemos que os nossos filhos estão crescendo na presença de Deus, temendo ao Senhor e vivendo essa dinâmica incrível que Deus mesmo coloca e propõe para as nossas vidas, para as nossas famílias.